Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Salmo 91, versículo 14. Você está no canal Irmão Helder FP, somente a verdade. Somente a verdade. No estudo passado nós estudamos sobre Jefité, o juiz chamado Jefité e o seu voto. Ou seja, Jefité ia lutar contra o inimigo e fez um voto ao Senhor, no qual ele daria a primeira pessoa que saísse da sua casa em sacrifício e holocausto ao Senhor. E aquele homem teve uma decepção. Ele até foi vitorioso na batalha, ele conquistou aquilo que ele queria, porém a primeira pessoa que saiu da sua casa foi a sua própria filha, e ele teve que pagar o seu voto. Tomemos cuidado com nossas palavras e com nossos votos, para que depois a gente não venha a sofrer. E depois da morte de Jefité vieram outros juízes, e aí Deus também levantou um outro juiz para julgar a terra, que o seu nome é Sansão. No capítulo de número 13 vai falar sobre o nascimento de Sansão. Havia um homem ali chamado Manoá, cuja sua esposa era estéril, ela não poderia ter filho. Mas um anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai livrar o povo das mãos dos filisteus. E aquele anjo, ele diz para aquela mulher o seguinte: olha, ele será nazireu. O que significa a palavra nazireu? Significa que ele não poderia comer do fruto da videira, nem tomar vinho. Ele não poderia cortar os seus cabelos. E também ele não poderia tocar em um corpo, ou seja, num cadáver. Então, aquele anjo fala para aquela mulher o seguinte: você vai ter um filho, mas ele será nazireu, ele vai ter que se abster dessas coisas. E aquela mulher fica muito feliz, conversa com seu marido. O seu marido, ele diz: eu quero ver esse homem. E aí ele clama ao Senhor, ele pede orientação a Deus acerca do que ele deveria fazer com aquele menino. E o Senhor manda a resposta, mas essa resposta vai de novo o anjo aparecer para a mulher ali daquele homem. E assim a mulher sai correndo e vai chamar o seu marido, e ele vai de encontro ao anjo, e o anjo do Senhor fala com eles: olha, o filho de vocês vai livrar vocês das mãos dos filisteus. E aquele homem quer oferecer algo para aquele anjo, e aquele anjo diz que não poderia comer ali, não poderia ficar ali. Porém, ele ofereceu um sacrifício, e o Senhor estava consumindo aquele sacrifício, e o anjo do Senhor vai junto com aquele sacrifício diretamente para os céus. E assim nasce Sansão, um homem nazireu que não poderia cortar o seu cabelo. E a palavra do Senhor nos diz que o Espírito do Senhor se apossou da vida de Sansão desde a sua infância. E quando chegou a uma determinada idade, Sansão começa a agir em meio a um povo que estava oprimindo por durante 40 anos o povo de Deus, o povo de Israel, os filisteus. Agora Sansão é levantado para fazer alguma coisa, mas primeiro vai acontecer algo. Olha só que interessante, o casamento de Sansão. Sansão vai se engraçar por uma moça dos filisteus. Olha o perigo que está acontecendo aqui, meus irmãos. Está acontecendo que aqueles filisteus estavam oprimindo o povo de Israel. Agora aquele que é escolhido para livrar o povo, aquele que tem o Espírito do Senhor, ele vai e se engraça por uma pessoa ali do inimigo. Por isso que a palavra do Senhor diz que as trevas não se dão com a luz. Por quê? Porque haverá divergência entre eles. Então esse casamento não era aprovado pelos seus pais, os seus pais de todas as formas de Sansão. Você não pode casar com uma pessoa fora de Israel, ou seja, você não pode casar com outra pessoa a não ser alguém da linhagem de Israel, alguém da sua linhagem, porque Deus não aprova isso. Mas Sansão, ele querendo toda a autoridade, ele se achando, ele vai dizer o seguinte: eu quero aquela mulher, eu me engracei por ela, ela que vai ser minha esposa.
E o seu pai de todas as formas tenta, olha, não tem moças aqui não, eu quero é aquela, eu gostei foi daquela. E assim Sansão, ele vai casar com aquela filisteia. Interessante que lá eles davam uma festa durante 7 dias. Antes de acontecer essa festa, quando Sansão e os pais dele vai conversar com os pais daquela moça para que Sansão casasse com ela, Sansão ele dá uma distância dos pais, os pais não estão vendo, mas vem um leão muito forte sobre Sansão, e Sansão, o Espírito Santo do Senhor indo sobre ele, ele tendo muita força, ele pega aquele leão e o mata. E depois ele vai ali conversar com os pais daquela moça. E estava tudo certo para que Sansão casasse com aquela mulher. E antes do seu casamento, novamente, Sansão vai para aquele lado ali e distancia dos seus pais. E quando ele chega no leão para ver o leão, abelhas tinham se apossado daquele leão. Aquelas abelhas ali, tinha muitas abelhas, tinha favos de mel naquele leão. De repente, Sansão vai lá e pega e começa a comer. Olha o nazireu indo por água abaixo. E o compromisso que ele tinha de ser nazireu vindo do céu. Não poderia comer fruto da vide, nem tomar bebida, o vinho. Não poderia tocar em algo imundo e não poderia cortar o cabelo. Agora ele toca em algo imundo e ele come ali aquele mel. Ainda leva para os pais dele, dá para os pais dele e não conta nada. Não conta nada para os seus pais. E quando no dia da festa, que chega o primeiro dia, ele está se achando, para ele é o cara, ele está no controle da sua vida, de todas as coisas que acontecem, e ele vai dar um enigma para aqueles filisteus, para aquelas pessoas ali. No versículo de número 12 de Juízes, capítulo de número 14, vai dizer o seguinte: disse-lhe, pois, Sansão, dar-vos-eis um enigma, a decifrar-se. Nos 7 dias das bodas, mu declarardes e descobrirdes, dar-vos-ei 30 camisas e 30 vestes festivais. Se mu não puderdes declarar, vós me dareis a minha 30 camisas e a 30 vestes festivais. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma para decifrar, para que ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Aqueles homens ficaram encucados com aquele enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Aqueles homens tentaram de várias formas e não conseguiram decifrar aquele enigma. Então o que acontece? Aqueles homens usam de maldade com a esposa de Sansão. E ali eles chegam nela e dizem, se você não fizer com que ele declare esse enigma, nós vamos pôr fogo em você, com seu pai e toda a sua casa. E aquela mulher ficou com muito medo e passou a interrogar Sansão. Declare-me um enigma. Você tem um enigma e não conta nem para mim. Será que você realmente me ama? E Sansão disse, eu não contei nem meu pai nem minha mãe. Não vou declarar. E aquela mulher ficou importunando ele. Até o 7º dia, ele declarar. No último dia, antes do pôr do sol, ele declara àquela mulher o que aconteceu. Então, ele declarou àquela mulher correu e contou para os homens. Os homens declarou ali a Sansão o enigma e ganharam as vestes. E Sansão vai entregar para eles as vestes e ao mesmo tempo ele, indignado, furioso, ele vai e mata aqueles homens. E o que acontece? Ele vai depois colocar as vestes festivais e as 30 camisas nas casas. E ele causa um grande alvoroço a ponto dos filisteus ficar irados com ele. E ele não quer mais saber da mulher, ele sai fora. O pai daquela mulher, sabendo de tudo que aconteceu, ele pega a mulher de Sansão e entrega ao seu companheiro, entrega a outra pessoa, sem que Sansão saiba. E Sansão vai para outro lugar. Olha só que interessante o que acontece, meus queridos. Não dá certo quando a pessoa cristã ela se envolve com pessoas mundanas. As pessoas mundanas têm suas culturas. As pessoas mundanas têm o seu jeito de viver a vida. O cristão ele vive para Deus, para a glória de Deus. Porém o mundo vive para si próprio, para a sua própria glória. Quando as pessoas elas têm interesse em alguém do mundo, ela ora. Ela pede a Deus, será que é isso mesmo, Senhor? Ou então tire do meu coração. Ou se eu converto aquela pessoa para que ela venha a buscar a mesma coisa que eu busco, ou então o Senhor tira ela de dentro do meu coração, tira ele do seu coração. Então precisamos de oração e saber que não devemos nos misturar com pessoas que não professam a mesma fé que a gente. Há um perigo, né, nas relações. Por que muitas pessoas sofrem? Muitos não conheciam Jesus. Tá certo, muitos casaram e viviam no mundo
E aí um veio para Jesus, o outro ficou. Então tem que se adaptar, tem que permanecer com aquela pessoa, tem que lutar, orar para que Deus converta. Mas se você não casou ainda e tem relação, um namoro com outra pessoa que não é da igreja e você há uma oportunidade agora de você rever seus conceitos, há uma oportunidade agora de você pedir para Deus mudar aquela pessoa, transformar o seu coração. Se isso não acontecer, é melhor você sair fora desse relacionamento. Olha o que acontece com Sansão aqui. A sua esposa sabe, ela conta para aqueles homens vêm sorridente e conta a Sansão. Sansão fica furioso e mata eles tudo, causa um grande alvoroço e sai daquela cidade. E depois de Sansão ter ido para outro lugar, Sansão volta lá. Agora Sansão está mais calmo e ele volta ali naquela terra, naquele pai, e vai pedir a sua esposa de volta, quer conversar com ela. Levou até um cabrito para alegrar com ela. Mas o pai disse: olha, você não é digno. Eu entreguei a sua esposa para o seu companheiro, para aquela outra pessoa. E assim Sansão fica furioso. Mas aquele homem diz: eu tenho uma mais nova ali, se você quiser. Não, eu quero a minha. E ali ele ficou furioso, saiu de lá furioso. Sabe o que Sansão vai fazer? Ele vai até o campo, estava no tempo do trigo, e ali ele vê ali toda a renda, toda a agricultura do povo filisteu. Ele arruma 300 raposas, ele pega alguns fachos, amarra nos rabos das raposas, toca fogo, e aquelas raposas saem desesperadas no meio do trigo, no meio da plantação, e queima tudo. Misericórdia, o que vai acontecer agora? Os filisteus vão vir contra o povo de Israel. Sansão causa ira aquele povo, pois toda a sua plantação está destruída. Quando eles viram as fumaças, eles estavam vendo que eram as plantações deles que estavam sendo queimadas. Quem foi que fez isso? Foi Sansão, aquele que casou com aquela moça ali do nosso povo. E aqueles homens ficam furiosos com Sansão, e sabe o que vai fazer? Vai na casa da esposa dele, da ex-esposa, toca fogo nela com seu pai, e ali causa mais ira ainda a Sansão. Sansão volta lá e destrói eles todos, e causou uma grande carnificina, que a Bíblia diz, muitas pessoas mortas por causa daquele acontecimento. Meus irmãos, veja que tragédia que não está acontecendo com um homem de Deus, com um homem no qual tinha o Espírito do Senhor. Aquele homem, mesmo sendo nazireu, estava fazendo coisas erradas, estava agindo contrário, mas a força do Senhor era com ele, porque do Senhor provinha tudo aquilo, para que os filisteus eles soubessem que havia alguém ali com o Espírito de Deus, no qual vingaria o povo de Israel, aqueles 40 anos de opressão, que livraria aquele povo. E assim está acontecendo essas coisas por providência divina, e tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus ou a sua própria permissão. Depois que Sansão fez isso, ele voltou para sua casa, e ali aqueles filisteus, os líderes filisteus, mandou um grupo de pessoas ali, aproximadamente 1000 homens do exército, a buscar Sansão. E eles chegaram até Judá e falaram com o povo de Judá para trazer e entregar Sansão, caso contrário eles iriam agir. E aqueles homens vão até Sansão e dizem: por que fizeste isso? E Sansão disse: olha, eles me citaram, eles me aborreceram, e eu fiz isso. Aí aquele povo disse: eles estão aí te procurando, deixa nós te levar. E Sansão disse: você não vai me matar não, né? Não, nós só quer te entregar. E amarraram ele com cordas, com 2 dobras, bem apertado. E assim levaram Sansão àqueles homens. E quando chegaram aqueles homens riam e se alegravam, porque Sansão estava amarrado. Mas o Espírito de Deus novamente se apossou de Sansão. E Sansão viu ali uma queixada de jumento ainda fresca. E com aquela queixada de jumento, ele pega na mão e fere os 1000 homens dos filisteus. Eita, mas aquele homem era forte. O Espírito do Senhor sobre a vida dele o tornava forte. Deus, ele pode destruir todos os exércitos da terra. Ele pode usar um humano para que aconteça isso. Ele pode usar uma criança. Ele tem todo o poder. Mas ele quer mostrar para o povo. O povo está desviado. Olha o que ele estava perdendo. Não precisava passar por tudo aquilo ali se eles estivessem de acordo com a vontade de Deus. Mas como eles não estavam, foi necessário tudo isso acontecer. Sansão se torna um guerreiro no qual temível, todo mundo tinha medo dele, tanto do povo de Israel quanto dos povos inimigos. Todo mundo estava conhecendo a fama de Sansão, e Sansão ali derrotou aqueles homens e causando mais iras ainda sobre os filisteus. Sansão agora ele vai para um lugar chamado Gaza, e naquele lugar ele vê uma prostituta,
E ele vai e tem relação com aquela prostituta. Olha só o perigo. Este homem já não sabe mais o que quer da vida. Ele quer usufruir das coisas dessa terra, os prazeres dessa terra. E isso vai trazer angústia para o seu coração. Isso vai trazer consequências. Mas os olhos dele brilhou quando ele olhou para uma mulher chamada Dalila. E todos nós conhecemos essa história de Sansão e Dalila. Agora a Bíblia vai nos contar no capítulo de número 16 que Sansão, ele coloca os olhos em Dalila, e agora ele não só quer casar com Dalila, mas ele se apaixona por Dalila de uma forma no qual ele não compreendia. E ele desejou Dalila, ele queria Dalila até o ponto de conseguir conquistar Dalila e casar-se com ela. Os filisteus, sabendo que os exércitos dele não poderiam com Sansão, o que eles fazem? Eles usam de artimanha. Vamos usar de novo a esposa para descobrir agora de onde vem a força. Que nós tirar a força, ele vai se tornar fraco. E aquela mulher incessantemente passou a importunar a Sansão. Todos os dias, todas as horas, me declara de onde vem tua força. Porque você é tão forte, de onde vem tua força? E ele mentia para ela, e ela chamava algumas pessoas que estavam ali, ele rebentava a corda, ele tirava pino do chão, e ele fazia coisa, e aquela mulher se entristecia. Você não me ama, porque se você me amasse, você declararia a sua força. Você me falaria de onde vem toda essa sua força. E Sansão disse para aquela mulher, não posso te contar. Mas por que está mentindo para mim, está me enganando? E até ao ponto de Sansão já não aguentar mais. Até o ponto de Sansão agora dizer, olha, minha força vem dos meus cabelos. Eita, agora ele contou aquilo que não poderia. Ele era nazireu, não poderia comer do fruto da vide, não poderia tomar vinho, não poderia tocar em cadáver e não poderia cortar o cabelo. Tudo o que ele não podia fazer, ele fez. E agora aquela mulher fazendo com que ele dormisse ao seu joelho, aquela mulher chama um dos seus criados, um dos homens que está ali presente, e aquele homem corta as 7 tranças que havia no cabelo de Sansão, e Sansão fica careca, e ela chama os filisteus vêm, e ele tenta de alguma forma, e ele diz, olha, como eu fiz com aqueles outros, eu vou fazer com vocês também. E aqueles homens dão risada, ele não percebeu que ele estava careca. E naquele momento eles amarraram, furaram os olhos dele, os 2 olhos, agora Sansão não pode ver. Sansão agora, com os olhos fechados, ele abre os olhos espiritual e vê o quanto ele foi falho diante de Deus. O quanto ele errou, não cumprindo o propósito para que ele veio, de ser nazireu, de não tocar em certas coisas, não fazer certas coisas. E agora ele está diante dos filisteus. E os filisteus fizeram um banquete. Os filisteus fizeram festa e tinha pessoas embaixo e tinha pessoas em cima. E as pessoas disseram, olha, tragam ali Sansão, filisteu, aqueles que vocês capturarem, traga para nós vamos nos alegrar com ele, nós vamos brincar com ele. Ele não é forte? Cadê a força dele? E os homens trouxeram Sansão. Sansão fez um último pedido para aquele homem. Me encosta aí num pilar. Sansão já estava preparando algo. Ele conhecia o seu Deus. Quando aquele homem encosta ele no pilar, está todo mundo se alegrando. Tinha muita gente embaixo bebendo, se alegrando. Os príncipes, tá todos os príncipes, todas as mulheres, todos os homens ali dos filisteus. E gente em cima. Sansão ouvindo as pessoas rindo, brincando com ele, se alegrando dele, ele sofrendo ali com os olhos furados, não podendo ver o que está acontecendo. Não tinha mais força, não tinha mais ânimo. De repente, ele vai clamar a Deus. Senhor, somente uma coisa te peço. Mais uma vez me dê a minha força para que esses homens sintam o teu poder. Para que esses homens sejam julgados. Eu reconheço que fui falho, mas só essa vez eu te peço, me dá novamente a minha força. E veio o Espírito Santo de Deus novamente sobre ele. E ele teve uma força tamanha a ponto de grudar naquele pilar com tanta força. E ali ele consegue derrubar aquele pilar, vindo todos os outros pilares, caindo sobre eles e sobre aquelas pessoas que estavam em cima. Morreu Sansão e todos aqueles filisteus. E muitos foram aqueles que morreram por Sansão. A palavra do Senhor nos diz que Sansão matou mais gente na sua morte do que vivo. O que significa? Ele morreu, mas ele destruiu os filisteus e ele livrou o povo da opressão dos filisteus.
Quando Deus quer fazer algo, meus queridos, você pode até desviar do caminho, do propósito. Você pode até fazer o que não é para fazer. Você pode até agir não conforme a vontade de Deus. Mas Deus trará você de volta ao caminho e você vai fazer aquilo que Deus te colocou para fazer. Mesmo que uma pessoa desobedeça às suas vontades. Mesmo que ele saia fora diante da vontade de Deus. Assim como Jonas, Deus vai trazer de volta. E as consequências do seu erro e das suas falhas pode te levar à morte ou pode te levar a ter uma vida fracassada, de angustiada, mas jamais vai te tirar Deus da sua vida, porque Ele é misericordioso, porque Ele liberta o povo da opressão, porque Ele tem amor pelo seu povo. Mesmo o povo sendo infiel, Ele traz castigos de várias as formas sobre o seu povo. Mesmo o povo sendo infiel, Ele permanece fiel e Ele usa pessoas para mostrar o caminho, ou Ele mesmo fala conosco por meio da sua palavra, a endireitar as nossas veredas, os nossos caminhos, a ser justos nas nossas decisões e a praticarmos a sua vontade. Eis aí a história de Sansão. Sansão foi um homem muito forte, porém Sansão fazia coisas desagradáveis a Deus, não conforme as suas vontades. Sansão quebrava as leis que estavam sobre a sua vida, mas Deus era com ele. E na sua morte ele matou mais inimigo do que em vida. E essa é a história de Sansão. No próximo estudo, se Deus permitir, nós vamos estudar sobre o profeta Samuel, o chamado de Samuel ainda criança. Até o próximo estudo, se Deus permitir, graça e paz.